Quando nós falamos em neuropsicologia clínica, eu tenho dois tipos de instrumentos, certo? Eu tenho um instrumento que é para avaliação, ou seja, eu vou avaliar as estruturas cognitivas. Olhe bem, essa avaliação visa o quê? Tentar identificar nos módulos cognitivos quais módulos podem está apresentando, né? Eu digo pode porque de repente ele está bom, né? Está apresentando algum tipo de déficit. Então, a função da avaliação neuropsicológica, principalmente para a cognição, ou seja, a neuropsicologia cognitiva, certo? É para avaliar os modos cognitivos: atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem, certo? Não esqueçam nunca essa sequência, é uma sequência lógica. Associado a esses módulos cognitivos, eu tenho as chamadas funções executivas, que são importantíssimos. Quem trabalha com reabilitação cognitiva vai trabalhar com o paciente com as suas funções executivas, porque alguns transtornos, alguns distúrbios, olhe bem, apresentam é, disfuncionalidades também nas funções executivas. O que é que nós fazemos? Nós criamos meios de intervenção nessas funções executivas, na tentativa de recuperar, certo? Agora, você pergunta, Liércio, qual é o ideal? O ideal é que eu possa trabalhar estimulando as funções executivas desde pequeno. Isso deveria ser papel da escola. Olhe bem, isso deveria ser papel da escola. Trabalhar essas funções executivas lá, estimulando, porque tem programas já prontos, preparados, que nós vamos estudar aqui no curso, sobre a estimulação das funções executivas. É importantíssimo tudo que nós fazemos. Olha só, você tem uma ideia, né? Planejamento, a função planejamento é uma das funções executivas. Né? Controle inibitório, ou seja, o que é o controle inibitório? Você vai fazer uma coisa, percebe que está errado, para. Isso é o quê? Você inibe a ação. Isso é uma função executiva. Memória de trabalho é uma função executiva. Então, eu tenho um leque de possibilidades de atuação na minha vida cotidiana sobre essas funções executivas. Isso é importantíssimo para a gente. Por quê? Porque quem trabalha com reabilitação sempre vai ter instrumentos que possam ser utilizados para a avaliação das funções executivas. Por exemplo, o teste Torre de Londres, o teste Torre de Hanoi, apesar que Torre de Hanoi ela é um instrumento que serve para tanto avaliar quanto para intervir, certo? Então, eu estou falando a vocês que eu tenho que avaliar os modos cognitivos. Quando eu identifico qual é o módulo cognitivo que está deficitário, ou seja, está apresentando problemas, eu vou planejar a reabilitação. É por isso que nós chamamos, né, de neuropsicologia clínica e reabilitação. Nós identificamos aonde está o déficit, né, e geralmente tentamos identificar o que está gerando o déficit também, e a partir daí nós planejamos as sessões de reabilitação. Para isso eu preciso de instrumentos, que são instrumentos de intervenção e instrumentos de avaliação. Então, o que eu estou dizendo? Que nós temos dois tipos de instrumentos em neuropsicologia. Os instrumentos que avaliam, que são os testes neuropsicológicos, e os instrumentos que vão intervir sobre a estrutura cognitiva do ser humano, que é a intervenção para o processo de reabilitação, certo? Bom, mas para isso nós vamos trabalhar hoje as funções executivas. O que são as funções executivas, certo? E eu peguei esse livrozinho aí, tem em português, mas a minha edição não é portuguesa, mas o teste do Marshmallow, do Walter Mitchell, que eu me referi, inclusive, na aula passada para vocês. Eu vou explicar como foi feito o teste, qual foi a importância do teste do Marshmallow. O Walter Mitchell, ele criou esse teste, sabe? Então, o teste é o seguinte:
coloca um marshmallow na frente da criança, em uma sala com controle de variáveis, isso é extremamente importante. Lembre-se que nós trabalhamos com pesquisa, temos que ter, né, um controle das variáveis, para que isso não vá interferir. Então, é uma sala preparada para isso, e o Walter Mitchell, os pesquisadores, colocaram um marshmallow e diziam o seguinte para a criança, né? Olha, você vai, né, ficar aqui, eu estou dando para você esse marshmallow. Quando eu voltar, se você não tiver comido esse marshmallow, eu te dou outro marshmallow. No entanto, se você morder ou se você comê-lo todo, você não ganha o outro marshmallow. Mas esse aqui é seu, tá? Se você esperar eu voltar, eu te dou mais um marshmallow para você comer. Bom, e a pesquisadora sai por uma quantidade de minutos da sala. Olhe bem. Bom, o que acontece? Algumas crianças, né, elas não conseguem controlar, porque aí tem a função inibição, olha a questão das funções executivas, né? O controle inibitório. E ela termina mordendo o marshmallow ou comendo o marshmallow. Por quê? Porque houve a permissão do pesquisador. Né? Houve a permissão porque ela deu o marshmallow. Ela disse, olha, se você quiser comer, tudo bem. Ele é seu, mas se você aguardar eu voltar, eu te dou mais um. Então, essa questão de você adiar a satisfação, de você adiar, né, a gratificação, tem a ver com as funções executivas também. E essa que foi a grande questão da pesquisa do Walter Mitchell, foi mostrar que crianças, aquelas crianças, né? Por que 4 décadas, né, 40 anos? Porque as mesmas crianças foram acompanhadas durante 40 anos. Sabe? Olha só, uma das maiores pesquisas que já existiram, né? Em termos de tempo. Olhe bem. Então, o que acontece? As crianças que conseguiram aguardar a volta do pesquisador, certo? Ganhou outro marshmallow, elas tiveram melhores empregos, melhores notas, melhor desenvolvimento cognitivo, altas notas em testes de cognição. As crianças que não conseguiram aguardar foram aquelas crianças que tiveram baixas notas, foram aquelas crianças que não tinham um bom desempenho nos testes cognitivos, foram adolescentes problemáticos, né, que envolviam com drogas, com dependência de álcool, foram adultos que conseguiram péssimos empregos. Olha bem, né? Então, 40 anos foram acompanhados essas crianças. Né? E isso foi uma pesquisa extremamente profunda, tá? Mas qual é a questão por trás disso? Demonstrar justamente, né, que você retardar, né, a gratificação, isso é uma habilidade, e uma habilidade que pode ser, olha só, pode ser treinada na criança. Né? Quando nós identificamos crianças com alguns tipos de distúrbios, por exemplo, crianças com TDAH, elas têm um problema sério, né, de controle. Né? Elas não conseguem ter esse controle. Né? Fica inclusive com as funções cognitivas, perdão, as funções executivas comprometidas. Tá? Bom, olha só. O que é o teste? A capacidade de retardar a satisfação imediata em nome de benefícios futuros é uma habilidade cognitiva adquirível. Essa foi a conclusão que o Walter Mitchell chegou com o teste, justamente comparando os dois grupos de crianças, as que conseguiram, né, adiar a gratificação e aquelas que, né, foram imediatistas. 2. Conjunto de habilidades desde o início da vida, visível e mensurável. Então, funções executivas, esse grupo de funções, de funções que são funções cognitivas, certo? Também, elas têm o aparecimento, elas são visíveis, elas são mensuráveis desde o início da vida. Produz consequências duradouras para o bem-estar e para a saúde mental e física ao longo dos anos. Isso é interessante também porque o teste demonstrou que aquelas crianças que não conseguiram inibir o comportamento, que comiam os marshmallows, tiveram alto ganho de peso. Então, eram pessoas que tinham problema com obesidade. Olhe bem. Né? Então, até isso o experimento do Walter Mitchell conseguiu. 4.
Estratégias cognitivas para cultivar e modificar o autocontrole. E nós fazemos isso. Autocontrole, pessoal, tem a ver com as nossas funções executivas. E que nós criamos essas estratégias para poder modificar, cultivar, tentar mediar, né, a nossa relação com o meio. Olha só, 40 anos depois, crianças que conseguiam aguardar o retorno do experimentador era aquela que tinham melhores resultados em testes cognitivos. Olhe, o resultado, certo? Melhor estratégia para lidar com estresse, elas desenvolviam melhor estratégia para lidar com estresse, maior nível de escolaridade, melhor emprego e melhor saúde mental e melhor saúde física. Né? Aquelas outras crianças que não conseguiram, a grande maioria teve problema com obesidade.